Olá a todos e todas. Darei início à apresentação do resumo expandido sobre as percepções sobre as relações socioambientais que se dão na região de Guaraqueçaba e Ilhas de Paranaguá, região do litoral do Paraná. Os autores em questão são Carlos Augusto dos Santos Faias Júnior, Gisele Francisca Orokoski, Helena Midori Cachuage, Elisângela Maria Octaviano, Monique Andressa Oliveira e Aretusa Porcionato Santos. O objetivo do presente trabalho foi apresentar de modo interdisciplinar as percepções das múltiplas relações que se dão entre os sujeitos e a natureza, os sujeitos e as comunidades entre si e as manifestações culturais particulares de cada uma. As observações se deram por meio de entradas a campo, em que foram visitadas tais comunidades e que posteriormente foram confrontadas com a literatura pertinente, nos possibilitando registrar essas impressões. A introdução, o presente trabalho parte das entradas a campo realizadas ao longo da disciplina desenvolvida no segundo semestre do Proficiamb, né? A disciplina Natureza, Cultura e Territorialidades, em que para plena compreensão foram visitadas comunidades que apresentam modos de vida particulares ao ambiente ao qual estão inseridas, né? Discutindo bem essa relação sociedade-ambiente, tendo em vista que são ambientes muito particulares e estilos de vida muito particulares, digamos que praticamente exclusivos da região em discussão. Então, aqui a nossa saída, né, a saída da turma, desde Paranaguá, desde o rio Itiberê, fazendo aqui a entrada na Baía de Paranaguá. Foi uma experiência bastante enriquecedora para o desenvolvimento da disciplina, bastante importante. Aqui eu trago um conceito sobre território do Hatzel, que é um clássico da geografia política do século XIX, e ele se refere ao território como um substrato, ou seja, um palco, né, para a efetivação da vida humana, o sinônimo de solo, terra e outras condições naturais fundamentais a todos os povos, selvagens e civilizados, sob o domínio do Estado. Na visão de Hatzel, é no elo indissociável entre uma dimensão físico-natural e uma dimensão política do espaço que se confunde com o estatal que o território se define. Dizia ele, é fácil convencer-se de que, do mesmo modo como não se pode considerar mesmo o estado mais simples sem o seu território, assim também a sociedade mais simples só pode ser concebida junto com seu território que lhe pertence. E continua, os organismos que fazem parte da tribo, da comuna, da família só podem ser concebidos junto com seu território. Sem isso, não é possível seu desenvolvimento, assim como sem território não se poderia compreender o incremento da potência e da solidez do Estado. Então, aqui a gente discute um pouco, né, esse conceito de território, trazendo aí o conceito político do Hatzel. Os modos de apropriação da natureza e territorialidade. Então, nós apresentamos o entendimento de território, que o associa à apropriação social do espaço e as dimensões aí implicadas, foi retirado do livro do Rogério Hasbert, abordadas a seguir. A dimensão simbólica, que confere ao espaço-território um sentido, o caráter de lugar, a noção de pertencimento e, consequentemente, a capacidade de forjar identidades. A dimensão material, que se refere aos meios materiais de existência, portanto, ao uso do espaço-território. E a dimensão do poder, que se relaciona com o acesso e com o domínio do espaço-território, os quais podem garantir ao grupo social que procura se apropriar de um determinado espaço a vivência plena das duas dimensões anteriores. Então, aqui a gente tem um pouquinho, né, dessa relação da população, a relação que se estabelece, né, com o ambiente em questão, o território em questão,
Ao fundo nós podemos observar uma produção, um cerco para a pesca do peixe, né? Também um processo aqui de produção de ostras, as canoas de um pau só, feitas do tronco do guapuruvu, que são feitas artesanalmente, né? Quando a árvore ela é derrubada e vai sendo escavado o tronco dela até dar a forma da canoa, né? Por isso, canoa de um pau só. Então, normalmente é uma canoa que vai 2 pessoas, né? 3 no máximo. E bastante utilizada nessa região das ilhas aqui do de Paranaguá, né? Toda a região litorânea do Paraná, ela era amplamente utilizada. Mas aí com as questões de preservação, né, com o avanço na legislação da preservação e essa visão de preservação, né, essa visão romântica da natureza preservada, da natureza intocada, né, fez com que se separasse o homem dessa natureza, né, retirasse o homem da natureza e pensasse a natureza natural, né, sem o homem, sem perceber, sem dar conta da dimensão de que os estilos de vida, principalmente das comunidades mais tradicionais, são justamente essas populações que proporcionam essa relação, né, de cuidado também, inclusive, com esse ambiente em que se vive, com esse território, porque é dele que se retira o substrato para o desenvolvimento da própria vida. Então, hoje a gente tem aí a proibição da derrubada do guapuruvu para realização das canoas, por exemplo. A população dessas ilhas também, elas têm uma grande dificuldade em estar realizando a manutenção de suas casas, né? Conseguir material, enfim. Aqui, então, a gente discute um pouquinho mais aprofundado isso que eu já estou falando, né? Sobre as comunidades tradicionais e as unidades de conservação. Então, a implementação das unidades de conservação de uso restritivo em territórios ocupados por populações tradicionais há gerações tem promovido, dentre outros problemas, um agravamento das condições de vida dessas populações e reforçando a dicotomia conflitante homens-natureza. Esse modelo de conservação proveniente do século passado e criado a princípio nos Estados Unidos tem por finalidade proteger a vida selvagem, né, de acordo com o Wilderness, ameaçada pelos avanços da população urbana industrial. O que também é importante, né, que seja realizado esse processo de preservação. No entanto, há que se fazer as leituras necessárias das realidades, das particularidades das realidades, né, para que, de fato, consiga contemplar as populações residentes em cada uma dessas regiões, em cada um desses ambientes. Em síntese, a ideia é que mesmo que a natureza tenha sido quase totalmente transformada e domesticada pelo homem, seria possível manter espaços em seu estado primitivo, ou seja, pedaços do mundo natural virgem e intocado, né? Que é a ideia da natureza romantizada, essa ideia romântica da natureza. Aqui, na ilha de Superagui, é o senhor que vive mais afastado na ilha. Aqui a gente pode observar a casa dele, né? E o grupo, a gente teve em alguns momentos, durante uns 40 minutos, conversando, realizando um estilo de entrevista, mas bastante informal, né? Mais conversando mesmo com o senhor, conhecendo como é que ele vive, quais as suas particularidades, a relação dele com o ambiente em que ele está inserido. Ele tem uma roça atrás da casa de mandioca, né? Então praticamente vive da retirada dessas mandiocas, pesca o peixe, tem os seus pescados, né? Ostras, às vezes tem acesso, mariscos, camarão, e basicamente vive da própria roça e dos pescados. As populações tradicionais brasileiras, dentre elas caiçaras, ribeirinhos, indígenas e quilombolas, não só convivem com as maiores porções de natureza preservada do país,
mas também a integram como parte fundamental desse ecossistema. Essas populações desenvolveram modos de vida e visões de mundo próprias distintas dos demais, com um cotidiano rico em saberes e valores, passados de geração a geração, através da oralidade, desenvolveram pesca artesanal, festas, dança, música, artesanato, agricultura de subsistência, técnicas agroflorestais, turismo de base comunitária, etc., expressando a relação direta que essas comunidades desenvolvem com o seu território. Essa questão da pesca artesanal, o desenvolvimento da própria rede, né, o tecer da rede, o, o processo da cambira, né, que é um peixe desidratado. Então tem várias técnicas, né, o arroz de lambi-lambi, que é um arroz com mariscos, marisco cozido na concha mesmo, e aí se come com a mão. Então tem todo um processo, né, muito interessante. O artesanato, por exemplo, também, né, nós temos aí as variações, os telhados de guaricana, que é uma palmácea que nós temos na nossa região. E aí disso, né, tem os desdobramentos para tecelagem de redes, de enfeites, né, hoje bastante comum a gente ver mais, assim, o pessoal produz algumas flores, uns peixes dessas palhas, né? E comercializam como artesanato. A música também, que é desenvolvida a rabeca, o fandango, né? Bem característico da região. As festas, que nós temos a festa do divino. Enfim, né? Uma cultura riquíssima e particular de todo esse processo de interação. Inclusive, em uma das ocasiões que nós estivemos, né, na Barra da Ararapira, que é a porção extrema de Superagui, né? Superagui é uma ilha comprida, já fazendo divisa com o estado de São Paulo, né? Tem todo o processo do Canal do Varadouro até chegar na cidade de Cananéia. E aí já chega ali na frente da Ilha do Cardoso. E para o sul está a ilha de Superagui, chegando, né, ao lado oposto, onde está o vilarejo de Superagui. Ao norte está a Barra da Ararapira. E na ocasião nós tivemos a oportunidade, estava tendo a festa da cataia, que é uma folha, né, bem característica também da região, só endêmica inclusive, e ela é colocada na aguardente e aí produz essa bebida, né, o chamado uísque caiçara, um pouco comum na região de Iguape, Cananéia também, Ilha Comprida, e aqui todo o litoral paranaense é bastante comum. E aí, na ocasião, tinha a festa da cataia. E aí a gente teve essa percepção da movimentação de toda a comunidade, né? As pessoas chegando de barco de várias outras ilhas. Então, assim, essas relações entre eles, entre o espaço em que vivem, foi bastante enriquecedor para nós, e até a questão da percepção, né? A dependência da maré para poder se locomover, tem que estar maré cheia, enfim, né? Toda essa outra lógica totalmente distinta da lógica da nossa existência, né? Nossa existência urbana. Muito interessante. Foi um processo bastante enriquecedor, bastante válido. Aqui em uma das ilhas também, se eu não me engano, a Ilha da Cotinga, é a casa dos indígenas, né? Tem uma tribo indígena. E aqui a casa, então, feita com barro e as madeiras, né? Os troncos, os galhos ali da ilha mesmo. Aí aqui uma casa um pouquinho, né, com madeira, então um pouquinho mais moderna, né, digamos assim, que já são as tábuas, né. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, conversamos durante os momentos de mesas. Um prazer estar apresentando o trabalho para vocês. Até mais.